O Brasileirão tá de volta hoje e muito time vem pressionado, tá? Depois de resultados ruins no meio de semana, Botafogo, Vasco, Corinthians, todos eles aí precisando dar resposta pra sua torcida. O Grêmio tentando a segunda vitória no campeonato, mas vamos ver quem é favorito aí. Será que o Ceará vai vencer o primeiro jogo? Ceará e Grêmio. O Botafogo enfrenta o Juventude, Corinthians pega o Vasco. Vamos ver os favoritos pros 3 jogos de hoje, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao canal Torcedorismo, aqui a gente fala sobre futebol brasileiro o tempo inteiro. Lancei vídeo sobre a Série B, agora sobre os jogos da Série A, então se inscreve no canal. Meu irmão, aqui, cara, tudo que você quiser saber sobre futebol você vai encontrar aqui no canal. Dá uma olhada nos vídeos do canal e pode ter certeza que não vai faltar vídeo sobre o time que você quer saber alguma coisa. Então estatísticas, notícias, ideias, você vai encontrar aqui no canal. Se inscreve, o canal tá crescendo e você não vai querer perder esse barco que tá aí rumando bem. Muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo e deixando a curtida. Dropa sua curtida aí. Hoje a gente vai falar de Ceará e Grêmio, a gente vai falar de Corinthians e Vasco e Botafogo e Juventude. Lembrando que muitos desses times, na verdade, ali 4 desses times jogaram no meio de semana, né? E 2 não jogaram. Então assim, um teve resultado bom, outros 3 tiveram resultados ruins na Sul-Americana e na Libertadores, né? Então vamos falar primeiro sobre Ceará e Grêmio. Ceará e Grêmio às 18h30. Lembrando que o Ceará está a 18 jogos invicto como mandante. Estreou muito bem, tá? Poderia ter sido melhor, né? Mas tomou um gol no finalzinho, mas quase venceu o Bragantino jogando fora de casa. Eu falei que o Ceará era favorito naquele jogo, muita gente discordou de mim nos comentários, né? Vamos ver aí como é que vai ser aí a discordância dos comentários nessa rodada. Mas o fato é que fez um ótimo jogo contra o Bragantino e descansou no meio de semana. Teve a semana inteira para treinar. O Ceará não jogou campeonato estadual, o Ceará não jogou jogos internacionais, ficou treinando só para enfrentar o Grêmio nesta semana, né? Então assim, no jogo passado, o Ceará começou muito bem, abriu 2-0 e depois faltou um pouco de concentração, né? Tomou 2 gols nos fins dos tempos, né? Ou seja, tomou um gol no final do primeiro tempo e tomou um empate no final do segundo tempo, mas se mostrou um time muito competitivo, você não tá entendendo, muito competitivo e uma torcida que tá, meu irmão, com uma saudade danada da Série A, né? Então assim, a casa hoje no Castelão vai estar bastante cheia. Mais de 30 mil torcedores com toda certeza estarão no Castelão para essa estreia do Vozão dentro de casa, e esses 18 jogos invictos passam muito por essa torcida do Ceará que é muito apaixonada, né? Foi a arrancada da Série B no ano passado para conquistar o acesso. Já o Grêmio, cara, o Grêmio ele jogou no meio de semana, venceu na Sul-Americana lá no Paraguai, viajou pro Paraguai, venceu o Sportivo Luquenho, num jogo que mais uma vez não encheu os olhos da torcida não, tá? O Grêmio venceu na estreia do Brasileirão o Galo em casa, mas também não encheu os olhos da torcida, não jogou tão bem assim, mais uma vez não jogou bem na Sul-Americana, não tem apresentado um bom futebol há tempos esse time do Grêmio, tá? Então essa viagem pro Paraguai pode ter desgastado um pouco os jogadores, né? O Bright White, que fez gol no meio de semana, deve jogar hoje como titular, o Cuéllar segue fora, então assim, é um time que tem demonstrado muita dificuldade de criação, mas tem ali atrás o Volpi salvando tudo, né? O Grêmio tem cedido muitas finalizações, né? Então, assim, é um time que precisa ajustar tanto o ataque quanto a defesa. Vamos ver as estatísticas SofaScore desse jogo, lembrando que o SofaScore é o patrocinador aqui do canal. Então, meu irmão, se você precisa de estatísticas para fazer uma aposta ou estatísticas para montar o seu time no Cartola, no final desse vídeo eu vou falar sobre o Cartola daqui do canal. Então assim, se você precisa de estatísticas para ajudar a tomar a decisão, ou se você gosta de acompanhar o futebol, gosta de receber notificação de gol do seu time, do seu adversário, baixe o SofaScore no link que tá aqui na descrição, que cara, é o melhor aplicativo sobre futebol do mercado, tá? Nosso patrocinador do canal tá aí. Vamos ver as estatísticas desse jogo agora com eles. De lá, vamos ver aqui, ó, os jogos de hoje, já que marquei os da Série B, vamos ver aqui, Ceará e Grêmio, né? Vamos ver as estatísticas desse jogo aqui, né? Série de confrontos diretos, eu acho isso aqui muito importante, né? O Ceará sofreu gol nos últimos 10 jogos que jogou contra o Grêmio. Isso é bizarro. Nos últimos 7 jogos, 5 entraram mais de 2 gols e meio, então assim, é um confronto que geralmente tem bastante gols. Ambas as equipes marcaram nos últimos 6 dos 7 jogos. Eu quero ver, cara, confrontos diretos. Últimas 10 partidas, o Ceará venceu 3, o Grêmio 5, tivemos ainda 2 empates, né? O último jogo entre eles foi em 2021, quando o Grêmio venceu na Arena do Grêmio. E no Castelão, cara, foi no Castelão esse jogo? Foi 3-2
pro Ceará, né? Foi no Castelão esse jogo, dá pra gente ver aqui também onde foi. Tá aqui, ó. Sávio Pereira Sampaio apitou, o jogo tá aqui, nome do estádio, Castelão. Então foi no Castelão e o Vozão venceu a última vez que eles se enfrentaram. Quem fez o gol? Jorginho fez o gol hoje, 94 minutos de jogo, bizarro, tá? Então assim, pra hoje, cara, eu vejo o Ceará um time mais preparado do que o Grêmio, tá? O Grêmio tá aí com viagem nas costas, com jogo no meio de semana e não está apresentando um bom futebol. E o que o Ceará apresentou na estreia foi melhor que o Grêmio, mostrou um time mais bem treinado. Vamos falar a real? Se mostrou um time mais bem treinado. Então pra mim hoje o Vozão jogando em casa é favorito. Vou dar 3 raios aí pro Vozão, 2 raios pro Grêmio. Inclusive já lembro que se você vai no Campeonato Brasileiro, vai ao jogo do seu time, filma a festa da sua torcida direto do estádio e posta nos stories do seu Instagram pra poder me marcar, marca o Torcedorismo, o link tá na descrição, é esse aqui que tá aqui embaixo, esse Instagram, pra você ir lá marcar a gente que eu vou repostar todo o torcedor que marcar o Torcedorismo, tá? Pra mostrar a festa da sua torcida pro Brasil inteiro. Vamos falar agora de Corinthians e Vasco às 18h30. O Corinthians jogou no meio de semana. Irmão, olha essa sequência do Corinthians. Corinthians empatou com os reservas. O Corinthians foi campeão pra cima do Palmeiras na quinta-feira. Aí no domingo empatou com os reservas em Salvador contra o Bahia na estreia do Brasileirão. Então assim, 2 excelentes resultados, né? Conquistou um empate com o time reserva contra o Bahia na Fonte Nova, né? Só que aí foi jogar a Sul-Americana na quarta-feira contra o Huracan na Arena Corinthians, né? Na Neoquímica Arena. E perdeu em casa pro Huracan. Tá certo que o Huracan tá muito bem, eu falei sobre isso aqui no canal, que o Huracan tá muito bem no Campeonato Argentino, é um dos melhores times argentinos da temporada, mas o Corinthians perdeu e perdeu jogando pior, né? Então assim, hoje vai estrear os titulares no Campeonato Brasileiro contra o Vasco, mais um jogo em casa. O Vasco também vem de jogo na Sul-Americana, só que a diferença é que o Vasco viajou e o Corinthians não, né? Então assim, o Corinthians teve um jogo desgastante, teve que correr atrás do placar a maior parte do jogo, mas jogou em casa, não teve viagem, né? Então assim, o Corinthians deve vir com os titulares hoje. Já o Vasco, cara, meu Deus do céu, foi muito desgastante que o Vasco passou, tá? Fez uma viagem muito dura pro Peru, acho que foi pra Cusco, né? Onde o Cienciano joga, me corrija aqui nos comentários, acho que foi Cusco, né? Eu sei que tem 3.400 metros de altura, né, de altitude. Jogou lá, o Vasco pegou um time muito fraco, que foi o Melgar, mas muito fraco mesmo. Jogou com os titulares. O Coutinho, inclusive, jogou muito. Fez um golaço, deu uma assistência de 3 dedos maravilhosa pro Verratti. O Vasco chegou a abrir 2-0, depois meteu um 3-1. Só que no finalzinho levou um empate, né, cara? Assim, dá pra gente botar um pouco na conta do time? Dá, recuou demais. Mas também a altitude dificulta um pouco. O grande problema, né, desse jogo não foi nem um empate, que foi bastante ruim, né? Mas foi um desgaste, a viagem e jogar na altitude, né? Então já vai ter que voltou pro Rio, já viajou de novo para São Paulo. São Paulo, Rio não é uma viagem tão bizarra, mas viagem atrás de viagem, vai acumulando, né? Na estreia, o Vasco venceu o Santos no primeiro tempo ruim e no segundo tempo muito bom, né? É um time que depende muito do dia dos seus laterais. Quando os laterais do Vasco estão bem, avançando, subindo bem, conseguindo jogar nas costas dos adversários, o Vasco evolui muito, porque o Vasco é um time que depende muito de cruzamento. Obviedade, né? Verratti é o melhor cabeceador que a gente tem no Campeonato Brasileiro. Então o Vasco precisa muito dos seus laterais, embora nesse momento o Coutinho esteja florescendo finalmente no Campeonato Brasileiro, né? Ele tá voltando a ser aquele Coutinho que joga muita bola. Vamos ver se ele vai jogar muita bola hoje contra o Corinthians, um jogo muito difícil pro Vasco. Vou puxar pra cá pra gente ver, o Vasco ficou muito tempo sem vencer o Corinthians, né? O Corinthians não vence há 3 partidas na temporada, né? Ele empatou com o Palmeiras, empatou com o Bahia e perdeu pro Huracan, né? E o Vasco nos últimos 3 jogos sofreu gols, isso aí é importante. Série de confrontos diretos. O Corinthians tomou gol do Vasco nos últimos 4 confrontos diretos, isso é bastante importante, né? Tem aqui, ó, os últimos jogos, casa fora, né? Os últimos jogos, bastante importante a gente prestar atenção nisso, os últimos confrontos diretos. Olha isso aqui, foi uma freguesia absurda durante anos, tá? O Corinthians venceu 7, o Vasco venceu só 1 e tivemos 2 empates. As odds estão mais a favor do Corinthians. O Vasco venceu esse jogo aqui, né? E foi um tabu absurdo que o Vasco quebrou, porque a última vez que o Vasco tinha vencido o Corinthians, antes disso, tá vendo? Ó, eu tô puxando aqui pra baixo, meu irmão, faz tempo, hein? Olha lá. Meu Deus do céu, cadê a última vitória do Vasco pra cima do Corinthians? Será que... foi essa aqui, ó. Foi isso? Meu Deus do céu, foram 15 anos, 14 anos sem vencer o Corinthians. O Vasco hoje vai jogar na Neoquímica Arena. Nunca venceu o Corinthians na Neoquímica Arena, né? Para mim, o Corinthians é favorito hoje, tá?
Tem um time tecnicamente melhor que o Vasco, embora os dois times estejam num momento assim, de desgaste. Eu vejo tecnicamente esse time do Corinthians bem melhor que o Vasco, né? O Vasco tem ali a ilha de técnica que é o Coutinho, tem um excelente goleador que é o Verratti, mas o Corinthians também tem o Memphis, tem o Yuri Alberto, tem outros jogadores ali que podem fazer diferença nessa partida, e jogando em casa o Corinthians é favorito, ainda mais contra um freguês, né? A realidade é essa. Pra mim são 3 raios pro Corinthians, 2 pro Vasco, e o último jogo de hoje, o Botafogo enfrenta o Juventude às 21 horas, né? A gente sabe que o Botafogo fez uma boa estreia contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Foi a estreia do Botafogo com seu novo treinador Renato Paiva. Tava todo mundo ansioso para ver como é que o Botafogo jogaria. Jogou muito bem. Jogou bem melhor que o Palmeiras. Poderia ter vencido aquele jogo, mas trouxe o empate para o Rio de Janeiro. E aí depois viajou para jogar a Libertadores contra a Universidade de Chile, né? E aí quem viu esse jogo, viu um Botafogo jogando um primeiro tempo muito bom, né? Foi melhor, poderia ter aberto o placar, perdeu muitos gols. No segundo tempo o Botafogo já caiu bastante de produção. Estranho para um time que tá há tanto tempo treinando, né? O Botafogo tá há 30 dias treinando, mas caiu de produção, e o grande problema do Botafogo foi que não botou o Igor Jesus na rotação do time. E ele é o melhor jogador do time nesse momento, né? O próprio Renato Paiva falou isso em coletiva, que o time não colocou o Jesus em campo, né? E aí o Botafogo sentiu muitos problemas. Teve um erro ali, na minha opinião, do Jair no gol da Universidade do Chile. Ele saiu para fazer uma cobertura que não tinha necessidade. O Vitinho tava na bola, ele saiu, deixou o Barbosa 2 contra 1. O Botafogo perdeu um jogo que não mereceu perder, tá? Não mereceu perder, o Botafogo é melhor que a Universidade de Chile, mas não soube jogar o jogo, esse foi a pior parte, o Botafogo não soube jogar aquele jogo. Só que hoje, contra o Juventude, estreia no Newton Santos, e cara, vem aí com obrigação de vitória, né? A gente sabe que o Botafogo, como um time que o investimento que fez e um time que briga pelo título, né? Tem essa aspiração de brigar pelo título, tem que vencer todos os jogos em casa, todos os jogos, independentemente de quem for, tem que vencer. Já o Juventude, cara, jogou e estreou muito bem, tá? Dominou o Vitória. Talvez tenha sido um dos maiores domínios da primeira rodada, porém o Vitória não estava numa fase boa naquele momento, né? Então a gente não pode também falar que o Juventude vai ser aquele time contra todos, óbvio que não. Jogando fora de casa, a gente sabe que o Juventude muda completamente. É um time que joga de outra forma fora de casa, joga de forma reativa. É um time muito ajustado, muito bem treinado. Tem o Gabriel Tagliari aí que começou iluminado nessa temporada. Só que historicamente, como eu falei, quando sai de casa tem muitas dificuldades, né? Nessa temporada enfrentou 2 times de Série A nessa condição, né? Como visitante, perdeu do Grêmio e perdeu do Inter. E jogando pior do que o Inter, principalmente. Do que o Grêmio, não. Foi um jogo equilibrado, mas do que o Inter foi bastante dominado. Inclusive foi eliminado na Copa do Brasil também como visitante por Maringá na primeira rodada, né? Então o Juventude é outro time quando joga fora de casa. Vamos ver se ele vai conseguir bater de frente com o Botafogo hoje. E as estatísticas de Botafogo e Juventude, vamos ver aqui, né? Botafogo, os jogos do Botafogo geralmente tem menos de 2 gols e meio nessa temporada, tá? Nos últimos 9 jogos tiveram menos de 2 gols e meio. Não sei se apostaria isso hoje, porque o Botafogo pega o Juventude em casa, né? Então, não é uma aposta muito boa, não. Se você tá pensando em fazer essa aposta de menos de 2 gols e meio, eu não apostaria. Até porque na série de confrontos diretos, ó, ambos marcam, entrou nos últimos 6 jogos seguidos entre Botafogo e... Será isso? Eu vou confirmar isso aqui. Vamos ver isso aqui. É verdade, cara, olha aqui, ó. Nos últimos 6 jogos entre eles entrou, ambos marcam. Isso é uma estatística importante, mas teve esse 5-1 aqui bizarro no ano passado de 2024, né? Esse jogo aqui também foi um dos poucos jogos que o Botafogo perdeu na temporada passada. Só que olha aqui a diferença do Juventude fora de casa e do Juventude em casa, né? Então, é um confronto que geralmente os dois fazem. A odd do Botafogo tá muito baixa e a do Juventude tá muito alta, né? Pra mim, o Botafogo é bastante favorito mesmo pra esse jogo, tá? Eu acho que o Botafogo vai ter que dar resposta pra sua torcida. O Renato Paiva ficou extremamente incomodado com a falta de gols na Libertadores. Acho que o Botafogo vai pra cima do Juventude, mas tem que estar esperto. Só que o Botafogo, pra mim, tem 4 raios, o Juventude tem apenas 1 de favoritismo. Comenta aqui embaixo os seus favoritos pra esses jogos de hoje e se inscreva no canal e não esqueça de deixar sua curtida, tá? Amanhã tem live aqui, tá? Domingão aí, após a rodada do Brasileirão, 9 horas da noite, cola na live aí, ativa o sininho pra participar com a gente. E a nossa Liga do Cartola, tá? Vai lá na nossa Liga do Cartola, canal Torcedorismo, a Liga do Cartola. Botei o print aí na tela pra você colar lá com a gente. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!